A atividade mental humana gerou uma camada pensante que circunda a Terra, a nosfera, que representa o estágio mais elevado do desenvolvimento da biosfera. A nosfera representa uma dimensão interna de evolução direcionada para arranjos de consciência cada vez mais complexos, onde dessa forma a evolução alcançará o ponto ômega, dando origem a uma forma superior de consciência. A realidade física, como a percebemos, é o resultado de um processo evolutivo universal de auto-organização. A evolução começou a partir da energia pura liberada de uma fonte latente, o vazio, e se diferenciou progressivamente em partes através das galáxias, do desenvolvimento do sistema solar e da Terra até o surgimento da biosfera. O geólogo Edward Suess cunhou o termo biosfera como a soma de todas as criaturas vivas que permeiam e interagem com as camadas dentro da geosfera. A biosfera é um sistema complexo autorregulado que mantém a vida na Terra. A atividade mental humana ocupa o espaço acima da biosfera, gerando uma camada pensante conhecida como a nosfera, que se desdobra como uma camada aditiva na superfície da biosfera. A nosfera, o reino da mente humana, é uma esfera de conhecimento e compartilhamento que sempre existiu entre as criaturas sencientes e inteligentes e se expandiu para além dos limites deste planeta pelos humanos. A nosfera está associada aos planetas em geral e à Terra em particular, com a consciência humana evoluindo dentro de uma esfera planetária. Existe a possibilidade de várias nosferas associadas a planetas distantes e especula-se que pode haver uma comunicação entre essas várias nosferas. A aquisição da linguagem, a invenção da escrita e os avanços recentes da comunicação sem fio se tornaram marcadores históricos da evolução da nosfera e a sua expansão explosiva continuará além do alcance da imaginação. A nosfera enriquece, fertiliza e estimula as mentes individuais, mas não existe independentemente delas. A ressonância mórfica, um termo cunhado pelo biólogo Rupert Sheldrake, é coerente com o conceito da nosfera. Sheldrake afirma que as nossas mentes se estendem no tempo e no espaço e que membros de grupos sociais estão ligados entre si através de um campo mórfico invisível, mesmo quando estão distantes um do outro. Na teoria do campo morfogenético, uma vez que um membro de um grupo que compartilha a mesma estrutura biológica adquire uma nova habilidade na realização de uma tarefa, a mesma habilidade pode ser adquirida mais rapidamente por outros membros do grupo em ordem sucessiva. Segundo o pesquisador Ervin Laszlo, a consciência não está confinada ao cérebro, mas é não local, abrangendo mentes e eventos além do cérebro e do corpo. Laszlo afirma que a existência de um campo de informação pode explicar por que o nosso universo parece ser ajustado para gerar formas de vida conscientes, indicando que a evolução é um processo informado em vez de aleatório. Para o filósofo Pierre Teilhard de Chardin, a nosfera é uma esfera de pensamento e energia espiritual que circunda a Terra e que se expande além do nosso planeta para o universo. Segundo Chardin, na nosfera é onde ocorre a interação entre as mentes humanas e representa um crescimento contínuo na evolução de complexidade crescente e consciência que se expande no espaço e no tempo. O filósofo Henri Bergson foi um dos primeiros a propor que a evolução é criativa
e que não pode ser necessariamente explicada apenas pela seleção natural darwiniana. De acordo com Bergson, a evolução é mantida por uma força vital constante que anima a vida e conecta fundamentalmente a mente e o corpo. O zoólogo Lloyd Morgan descobriu que muitas das mudanças mais interessantes nos seres vivos foram em grande parte descontínuas com a evolução anterior. Portanto, os seres vivos não evoluíram necessariamente por meio de um processo gradual de seleção natural. Em vez disso, o processo de evolução experimenta saltos em complexidade, como o surgimento de um universo autorreflexivo ou da nosfera. Isso significa que a evolução é uma ascensão em direção à complexidade e à consciência que pode se expandir no espaço e no tempo e ter ramificações significativas para o futuro da espécie humana. Em cada estágio seguinte da evolução, a matéria se envolve de maneiras cada vez mais complicadas por meio de explosões de energia psíquica imanente. Portanto, embora haja um quantum fechado de energia, o universo não está se desenvolvendo em direção ao equilíbrio homogêneo e à entropia, mas em direção a uma complexidade. Segundo Chardin, o amor é o impulsionador principal da noogênese, que se refere ao desdobramento de uma membrana global de consciência conectando todos os seres humanos. De acordo com Chardin, a evolução alcançará o ponto ômega, um ápice de pensamento e consciência que pode ser identificado com o surgimento da consciência crística. O ponto ômega é a fonte primordial e a sua energia modulada guia, informa e sustenta o processo evolutivo de transformação em todo o cosmos. O surgimento evolucionário da matéria em complexidade crescente de partículas subatômicas para o cérebro humano e a consciência reflexiva leva a uma nosfera evoluindo em direção a um ponto ômega e na e através da humanidade, a evolução torna-se não apenas consciente de si mesma, mas também direcionada e intencional. Em outras palavras, a nosfera representa uma dimensão interna de evolução direcionada para arranjos de consciência cada vez mais complexos, que dão origem a uma forma superior de consciência, um estágio da evolução humana em que a inteligência é integrada ao conhecimento intuitivo e a uma consciência totalmente independente do mundo material. As mentes humanas se encontram e se comunicam mutuamente com intensidade e velocidade crescentes na nosfera, e somos confrontados com vibrações humanas que ressoam aos milhões, uma camada inteira de consciência exercendo pressão simultânea sobre o futuro e o produto coletado e acumulado de 1 milhão de anos de pensamento. A imersão da espécie humana no campo magnético da Terra e nas ressonâncias de Schumann cria as condições para a produção da nosfera e para a sua expansão potencial para o espaço. O campo magnético da Terra pode atuar como um transportador de informações entre as redes neurais dos indivíduos, e não somos apenas receptores de informações biologicamente relevantes, mas além disso, podemos alimentar informações nesse ambiente de campo global, a nosfera. Os campos bioeletromagnéticos, como os irradiados pelos corações e cérebros humanos, podem afetar outros indivíduos e potencialmente acoplar-se à nosfera. Evidências indicam que ocorrem interações entre as emoções humanas em um campo global, quando um grande número de pessoas tem respostas emocionais semelhantes a eventos como meditações organizadas pela paz global. Um estudo conduzido em 1993 em Washington, D.C., nos Estados Unidos, mostrou uma queda de 25% na taxa de criminalidade quando 2.500 pessoas entraram em estados meditativos em períodos específicos, demonstrando que um grupo relativamente pequeno foi capaz de influenciar um grupo muito maior. A consciência tem o potencial de uma força unificada e sincronizada para mudar o mundo, e ao interagir com a nosfera, o corpo mental da Terra
podemos passar por uma transição de fase de jornada espiritual da matéria para o espírito. A verdadeira natureza da humanidade pode ser caracterizada como a consciência da unidade, coerência e unificação espiritual. Para o físico Ernst Mach, o comportamento de qualquer parte do cosmos é determinado por todas as suas partes, e nessa premissa, a função cósmica do ômega consiste em iniciar e manter a unidade fundamental profunda entre todas as coisas. Segundo o psicólogo Carl Gustav Jung, Deus adquire a consciência expandida e superior por meio da encarnação na humanidade. Nesse sentido, Jung acredita que Deus precisa que a humanidade se torne inteira e completa, já que a evolução de Deus e a evolução da humanidade não podem ser separadas. Por meio da encarnação contínua na humanidade, Deus se torna consciente e é completado pela humanidade na evolução direcionada. Deus encarnado no Cristo cósmico é a realização da evolução natural dos seres e, assim, a humanidade evolui de forma a cumprir o potencial divino de completar a encarnação do grande Espírito. O Espírito ou a consciência universal existe em todo o universo e permeia todas as manifestações, formando uma teia interconectada que abrange campos, partículas, o contínuo do espaço-tempo, a matéria e a energia escura, o vazio, e todos os seus parâmetros conhecidos e desconhecidos, junto com todos os seus habitantes. O papel do sistema nervoso humano é fornecer uma estrutura material adequada para individualizar a consciência universal. Em vez de serem meros espectadores, os seres humanos são atores, participantes e co-criadores no processo evolutivo. Quando o número suficiente de indivíduos e grupos aumenta a sua coerência coletiva, uma onda de referência permanente mais coerente é criada e ampliada no ambiente de campo global, que ajuda a elevar a consciência do planeta. Não há outra tarefa que possa dar uma perspectiva comum a todos nós do que explorar e reconquistar o nosso destino e recuperar a harmonia com a natureza e o universo. Você pode expandir a sua consciência para influenciar positivamente a nosfera com práticas conscientes, como meditar diariamente, observar diretamente a natureza para obter percepções inteligentes, tornar-se confortável com o silêncio e a autorreflexão, confiar em seu conhecimento intuitivo, render-se e tornar-se um canal claro para a energia espiritual superior, ser compassivo, amoroso e harmonioso, e viver no momento presente. Segundo o autor Aldous Huxley, boas ações e bons pensamentos produzem consequências que tendem a neutralizar ou impedir o resultado de pensamentos e ações ruins. De acordo com Huxley, à medida que desistimos da vida de nós mesmos e observamos que, assim como o perdão, o arrependimento e a humildade também são casos especiais de doação, ao abandonarmos o eu e o meu, nos tornamos progressivamente capazes de receber a graça. Pela graça, somos capazes de conhecer a realidade mais completamente em uma espiral crescente de iluminação e regeneração. A jornada espiritual não consiste em chegar a um novo destino onde a pessoa ganha o que não tinha ou se torna o que não é, mas consiste na dissipação da própria ignorância a respeito de si mesmo e da vida. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.